Boa tarde, são 17 horas do dia 11 de outubro de 2025 e o Trilhas da Democracia entra ao vivo na TV 247 para um diálogo sobre a situação do povo palestino na faixa de Gaza, logo após a divulgação dos acordos de paz entre Hamas e o Estado de Israel, sob a mediação dos Estados Unidos, praticamente 2 anos após os ataques do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, e 2 anos ininterruptos de destruição genocida levada a cabo pelo Estado de Israel contra o povo palestino na faixa de Gaza. São 2 os nossos convidados de hoje. Já se encontra aqui no estúdio o repórter fotográfico Bruno Caiuca, que se encontrava em Barcelona até a véspera do início da flotilha, da partida da flotilha da Liberdade rumo a Gaza, com ajuda humanitária, mas não conseguiu embarcar. Ele vai dizer essa peripécia, as vicissitudes dessa experiência. Seja muito bem-vindo, Bruno, é um prazer receber. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Nós esperamos aqui o Walid Rabah, advogado e presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, que deve estar chegando em pouco tempo aqui no estúdio, e nesse estúdio virtual, e como sempre, junto a mim, tocando Trilhas da Democracia, o assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, o companheiro camarada Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Salve, Marco. Tudo bem? Salve, Bruno. Bem-vindo. Espero que o Walid entre assim que possa. E já nessa primeira intervenção, eu queria destacar o editorial do Estado de São Paulo de hoje, que mais uma vez ataca o governo Lula, qualificando a política externa brasileira de antissemita por o Brasil se ter retirado da Aliança pela Memória do Holocausto. O Estadão esquece que o Holocausto só foi propiciado não por conta da tradição antissemita europeia que remonta à Idade Média, mas por conta do fascismo que hoje caracteriza o Estado de Israel. Então é importante a gente demarcar isso, porque nazismo e fascismo não significam ideologias antissemitas. A escolha do povo judeu como vítima foi uma escolha conjuntural e de oportunidade, assim como hoje o povo palestino é vítima do Estado de Israel em sua política genocida. Bom, por ser ao vivo, salvo engano, há 2, 3 programas, nós não entrávamos ao vivo no sábado, mas por estar sendo ao vivo esse programa, quem nos acompanha, nossa audiência, poderá, por meio do chat, enviar perguntas e fazer comentários. Bruno, eu queria que tu relatasse um pouco dessa experiência, mas vou passar para o Normando formular essa pergunta sobre o estado de ânimo daqueles que se encontravam para partir na Flotilha da Liberdade. Normando, por favor. Bruno, pegando daí, eu acho que eu poderia até ter emendado da minha fala. Eu faço uma associação histórica, me permitam o romantismo, mas com os voluntários da Guerra Civil Espanhola, e por anos a fios, depois da Revolução Cubana, com as famosas brigadas de ajuda humanitária a Cuba, que ainda existem, ainda são feitas, e faço um paralelo com a iniciativa da Flotilha da Liberdade. E aí eu queria saber de você, que foi voluntário, só não embarcou por uma circunstância, foi até Barcelona, com sacrifício pessoal, inclusive,
isso, né? O que motiva, o que você via nas outras pessoas com que você interagiu, o que você sentiu, sobretudo da subjetividade, né? Do sentimento, do espírito que imbuía aquelas pessoas a participarem da flotilha. Bom, o mais interessante ali é que era um intercâmbio cultural assim, absurdo, né? Eram diversas nacionalidades, diversas culturas, e cada pessoa com alguma ligação, né, com a causa, né, nem que como se fosse, né, eu tenho descendência árabe, né, mas não pertenço exatamente obviamente, assim, não pertenço ao povo palestino, mas minha família, mas tem ali já algum vínculo, né, e cada um tinha um certo vínculo, nem que seja somente humano, que é o que já basta, né, para a gente se indignar e participar e querer contribuir de alguma forma, né? Então, assim, eu via povos árabes, diversas culturas árabes, ocidentais, todos os espectros da sociedade, né? Às vezes era um professor, às vezes era algum comerciante, às vezes era algum advogado, políticos. Então tinham diversos setores da sociedade. Então era algo cada fala, né? E a gente foi, se não me engano, 3 dias, né, de treinamento, né, que incluía as apresentações, interações, treinos, né? Então a gente via essa diversidade, essa vontade de fazer acontecer, né, em prol de uma causa nobre como essa. Assim, desde a primeira vez que a gente chegou lá era o sindicato, acho que o maior sindicato espanhol, né, o lugar, né, a localidade que a gente ficou, né. Então, assim, era uma sala, imagina uma sala auditório com cadeiras avulsas, né. Então tinha que reorganizar a sala. Então, assim, você vê todo mundo extremamente proativo ali de tomar iniciativa, fazer as coisas acontecerem, muita solidariedade. A gente contou não somente com essas pessoas, mas tinha toda uma rede sei lá, de 10, 20 vezes mais pessoas por detrás, né, dessa galera que dava suporte jurídico, fazia as refeições que a gente tinha. Era uma massa, assim, de pessoas, né, uma grande quantidade de pessoas que estava lá fazendo tudo aquilo acontecer, né? A gente vê Bruno, as pessoas que foram, mas tinham Bruno, só eu vou te pedir licença, porque o Ali de Rabah acabou de entrar aqui claro. Na sala de espera. Eu vou embarcá-lo e vou embarcar também Normando, que caiu, tá bom? Boa tarde, o Ali, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Marco, boa noite, Bruno, é um prazer estar com vocês aqui no Trilhas da Democracia, e desculpe o atraso, que eu realmente estava em deslocamento, estava num outro compromisso presencial, e isso me levou a esse infortúnio de tempo. O Bruno está relatando a experiência dele, né, naquilo que precedeu a flotilha. Ele vai continuar, eu vou embarcar Normando, que havia caído, e depois a gente dialoga contigo, Walid. Por favor, Bruno. Perfeito. Então a gente tinha uma rede de pessoas em volta desse projeto, dessa missão, que era muito bonita de se ver, né? Muitos palestinos, né, que às vezes não tem essa possibilidade de voltar, então estavam lá participando, não podiam embarcar, então a gente via eles nos bastidores e no treinamento, conversando com a gente, e de certa forma, mesmo que não direta, assim, para uma pessoa como eu que chegou numa questão recentemente, dando a dimensão humana de tudo que estava se passando. Então,
eu fiquei, eu imagino que a maioria das pessoas lá, né, ficou assim em alerta, atento, né, a todo aquele acontecimento e tudo que estava sendo falado, porque era um momento de muita importância, muito sério, muito sereno. Então, assim, foi uma experiência de vida, assim, mesmo não tendo dado certo para embarcar, fantástica, né? Assim, ver todas as culturas, a solidariedade, né? Assim, encontrar pessoas incríveis. Eles tinham sempre uma preocupação de nos bastidores fazer tudo de uma forma muito coerente, né? Não exatamente certinha, né? Eles eram certos, mas digo, era muito mais uma preocupação de ser coerente com o que estava sendo proposto ali. Então, assim, você via a preocupação com o meio ambiente, com a alimentação, né? Logicamente ligada ao meio ambiente. Então, assim, a comida era toda vegetariana, não sei se não me engano, vegana, não lembro exatamente se era vegana ou vegetariana. Então, assim, eles tinham essa preocupação de serem coerentes com tudo aquilo que eles falavam. Então, assim, foi muito legal e assim, eu me surpreendi com toda essa rede que tinha, né? São pessoas muito humanas, muito solidárias, cada um com a sua cultura, cada um com a sua história. Então, o que eu me lembro agora, vocês podem refrescar melhor a minha memória fazendo alguma pergunta mais objetiva, mas o que eu me lembro de forte era isso, né? E os palestinos que estavam em volta que não tinham essa possibilidade de participar por uma questão, acredito que legal. Israel provavelmente ia prender eles por tempo indeterminado se eles chegassem lá, né, se eles fossem interceptados. Bruno, daqui a pouco a gente volta para ouvir mais sobre essa tua experiência. Walid, logo que eu acordei hoje, nesse sábado, eu vi imagens do retorno dos palestinos ao setor norte da faixa de Gaza, né? E as cenas são... o cenário é realmente de destruição, né? Quer dizer, nada diferente do que vem sendo mostrado no decorrer dos 2 últimos anos, mas observar, né, enxergar, né, logo após o acordo de cessar-fogo, né, o anúncio do acordo de paz entre Hamas e Estado de Israel sob a mediação dos Estados Unidos, né, perceber o retorno de um povo a uma determinada... a região onde morava, e só perceber escombros é algo que realmente choca profundamente. E junto a esse vídeo eu li o artigo que o Jamil Chad publicou, o último artigo que ele publicou em Carta Capital, intitulado exatamente Reconstruir Gaza, que é um artigo que eu recomendo a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse programa de hoje, né? Quer dizer, a leitura do texto do Jamil dá a perfeita dimensão da destruição material, da destruição do meio ambiente, da destruição sanitária das vidas e do quanto da vegetação e do quanto será necessário para reconstruir aquele território e o quanto será necessário para reconstruir psicologicamente, emocionalmente os palestinos que passaram por essa experiência brutal. Há 2 referências que são referências, digamos, que dão essa dimensão partindo das fontes que ele tem na ONU, né? A primeira de que jamais, a ONU admitiu que jamais um conflito, e aqui eu cito o Jamil no artigo, né? A ONU jamais viu um conflito destruir de forma tão rápida um local de forma nos últimos anos, como ocorreu em Gaza. E, em segundo lugar, as cifras, né? E volto a dizer, as cifras elas podem impactar, mas nada impacta mais do que o relato das doenças, né? Do problema sanitário, né?
né, do problema da fome, do problema dos mortos, dos problemas dos feridos na guerra, né? Do genocídio, na verdade, cometido contra o povo palestino. Mas a ideia, e aí o Jamil Chad afirma que a ONU indica que a região precisará de 10 a 15 anos, né, de reconstrução, um custo de algo em torno de 53 bilhões de dólares, né? E aí, Walid, eu gostaria de fazer uma solicitação para você fazer um balanço provisório no momento em que a poeira não baixou, e a poeira não baixou, eu digo isso não apenas como uma figura de linguagem, mas também de maneira literal, né? A poeira não baixou ainda na faixa de Gaza, né? Eu te pediria para fazer um balanço provisório, levando em consideração que realmente esse acordo de paz ele sairá do papel. Então, um acordo de paz que se relaciona a esses 2 anos de massacre contra o povo palestino levado a cabo pelo Estado de Israel. Por favor, Walid. Boa tarde, Normano, que estava fora do vídeo por queda quando eu entrei. Bom, primeiro de tudo, às vezes a gente derrapa no léxico, né? Eu sei perfeitamente o que você quis dizer, Marco, mas não é um plano de paz. Até o presente momento é um plano de cessar-fogo, que não pode ser desprezado o cessar-fogo, porque é o primeiro elemento para qualquer condução, especialmente diante de um extermínio ao vivo, um extermínio de magnitude jamais vista na história proporcionalmente. Esse acordo de cessar-fogo, quem tem o monopólio dele são os Estados Unidos. Portanto, ele pode ser quebrado a qualquer momento, com pretextos evidentemente farsescos. Israel, inclusive, não está cumprindo esse acordo de cessar-fogo, já são 2 ou 3 ataques, dos quais resultam perto de 50 a 60 mortes, e sempre, claro, algumas centenas de feridos, quase todos mutilados ou gravemente. Também não está claro, e depois eu passo alguns dados muito relevantes, que eu considero muito importantes, não está claro o resto. Então, por exemplo, vamos lá, para a suposta troca de prisioneiros. Nesse particular, é preciso uma leitura muito precisa. Os Estados Unidos estão tentando fazer com que a troca de prisioneiros seja a grande realização desse processo. Para quê? Para dizer que um dado objetivo, depois de 2 anos, foi alcançado. Mas houve troca de prisioneiros em novembro de 2023, e houve um cessar-fogo em novembro de 2023, que foi quebrado unilateralmente, sem nenhum pretexto, por Israel. O que vale dizer, pelos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro elemento. Dar a entender que Israel tinha um objetivo, que era libertar os seus, aspas, reféns. E não seria, portanto, destruir totalmente a faixa de Gaza, promover uma mortandade jamais vista, uma mortandade de crianças jamais vista, a destruição hospitalar jamais vista, a destruição da potabilização de água do Mediterrâneo, toda ela destruída, a destruição de todas as fábricas de farinha, a destruição de todas as padarias, a destruição de quase todas as mesquitas, de quase todas as igrejas, de quase todo o sistema de saneamento, tratamento de água e de esgoto. 97%, segundo a ONU, 97% dos animais exterminados na faixa de Gaza, toda a agricultura da faixa de Gaza destruída. Possivelmente, um dos danos mais longínquos desse processo é a poluição do solo e da água na Palestina, tornar não apenas inabitável sob critérios de diversas naturezas, mas provavelmente a recuperação da agricultura e da criação de animais será dificultada em virtude desta poluição toda. E essa poluição toda acontece não só pela quantidade de armamento, mas pela qualidade do armamento utilizado, pela qualidade das munições utilizadas. Foram 85 a 92 mil toneladas de explosivos lançados sobre Gaza. Detalhe, Gaza tem apenas 365 km², portanto, apenas 22% do território da cidade de São Paulo.
Esse bombardeamento, essa tonelagem explosiva, equivale a 6 vezes a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Ela é maior do que todo o bombardeamento convencional havido durante toda a Segunda Guerra Mundial sobre Dresden, Hamburgo e Londres somadas. Por isso que a ONU fala em maior destruição, porque, inclusive em menor tempo, são 2 anos de extermínio contra 6 anos da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Hamburgo, que pode ter sido a mais destruída, não chegou a 70% de destruição em 6 anos. E por que essa tonelagem toda de explosivos sobre um lugar tão pequeno? Porque provavelmente se ganha dinheiro lançando explosivos. E porque também Israel fez sempre duplo ataque para maximizar o número de mortos, e qualitativamente. Todo o ataque, depois de feito, evidentemente que acorreram os médicos, os socorristas, os jornalistas, no mínimo estes, e funcionários da ONU. E sempre houve, foram mais de 200 a 300, duplo ataque para matar estes profissionais. Portanto, claro, também foi necessário dupla carga explosiva. E no que resultou isso tudo? 79.444 exterminados, considerando, isso a números subestimados, considerando os mais de 11 mil desaparecidos sob escombros, o que dá 3,57% da demografia de Gaza, o que daria 17 milhões e 600 mil no Brasil, o que daria 23, 24, 25 milhões na Europa da Segunda Guerra Mundial por sua demografia atual, o que daria 81 milhões de mortos na Europa por esta cifra genocidária atualmente em eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos 10.306 crianças exterminadas por milhão de habitantes em Gaza, em 2 anos, contra 2.813 por milhão de habitantes da Europa da Segunda Guerra Mundial. Portanto, agora, 3,66 vezes mais. E 4.122 vezes mais do que as 2,5 crianças mortas na guerra Rússia e Ucrânia por milhão de habitantes quando completou 2 anos. Nós tivemos 276 profissionais de comunicação exterminados. Nós utilizamos profissionais de comunicação, não apenas jornalistas. Contra 69 durante a Segunda Guerra Mundial. Só que para você fazer a correlação, você precisa considerar o tamanho da demografia europeia naquele momento contra a Palestina em Gaza, bem como os 6 anos versus os 2 anos. Este nível de matança faria com que houvesse 190 mil jornalistas, 195 mil, na verdade, jornalistas exterminados na Europa da Segunda Guerra Mundial por essa escala de matança de jornalistas. Ou seja, quase 3 mil vezes mais que os 69. Nós tivemos 14 mil mulheres exterminadas. O que quer dizer, considerando que a natalidade é de 3,97 na faixa de Gaza, nós tivemos só com isso, eliminação de mulheres significa eliminação de mães, ventres, 55 mil nascimentos que jamais acontecerão. Nós tivemos uma redução da natalidade, dos nascimentos, comparando o primeiro semestre do ano passado contra o primeiro semestre deste ano, segundo a ONU, de 41%. Uma retração de 29 mil nascimentos no primeiro semestre do ano passado para 17 mil, agora 12 mil nascimentos a menos. Já havia acontecido uma retração do semestre do ano passado, primeiro, com os anteriores, porque nós tínhamos, em média, 40 mil nascimentos por semestre. Quer dizer que a soma de todos os não nascidos, considerando também os não nascidos pelas mulheres que foram exterminadas, pode haver a realização de 130 a 150 mil não nascimentos. Uma parte do genocídio está aí. Nós tivemos também a redução da idade média, quase 50%. Ela era de 75,5 anos em 2022. Agora ela está em 36 anos para os homens. Esta era a longevidade média do brasileiro nos anos 1930. E ela é um pouco superior à do período faraônico, que arranhava os 30 anos. E a das mulheres caiu para 44. Nós tivemos 192 mil edifícios destruídos, o que daria perto de 20 milhões no Brasil. Considerando edificações, daria entre 5 e 6 vezes a cidade de São Paulo. E tudo isso para ser reduzido a uma suposta troca de prisioneiros. E aqui eu finalizo o ponto focal. A tentativa de fazer com que tudo seja troca de prisioneiros. E esse seria o objetivo israelense. Detalhe,
Serão libertados 250 sequestrados palestinos ilegalmente condenados à prisão perpétua. E depois mais 1.700, inclusive mulheres e crianças, portanto, admitindo que mulheres e crianças foram sequestradas e postas às masmorras israelenses. Isso dá 1950. Detalhe, em 2022, segundo a Associação de Prisioneiros Palestinos, havia entre presos ilegalmente e condenados ilegalmente em prisões administrativas e condenações administrativas, mais os detidos, 8.331. E foram aprisionados 18.200. Agora, dos quais 6.000 e poucos em Gaza e mais de 12.000 na Cisjordânia. Quer dizer, considerando aqueles que estavam presos ou detidos antes, com os de agora, Israel produziu um almoxarifado de palestinos sequestrados e colocados em suas masmorras de 26.000. Quantos genocídios em Gaza eles podem cometer para trocar esses prisioneiros? A realidade posta hoje em Gaza é: o bloqueio continuará? Haverá uma área de segurança, um cinturão, que tomará até 1.500 metros para dentro do território de Gaza, a pretexto de segurança de Israel, em que os palestinos não poderão plantar, não poderão cultivar, não poderão construir, não poderão ir e vir nele? Todos os prisioneiros palestinos de guerra, todos sequestrados palestinos, perdão, serão libertados? Haverá reconciliação palestina conforme alcançada em Pequim em meados do ano passado? Haverá uma governança palestina? Haverá um processo de paz que leve ao Estado palestino? Gaza continuará desconectada do tecido social, político, geográfico e demográfico palestino, como vem desde 2007, numa estupidez de bicefalia cometida pelos próprios palestinos, patrocinadas pelo Catar e pela Turquia especialmente, mas não apenas? Tudo isso está em discussão à luz da reserva gasífera que está na costa de Gaza também. Ela será dos palestinos? Ou ela será sequestrada por Israel e Estados Unidos com os seus lacaios amigos da região, especialmente o Catar, que tem a maior base estadunidense na região, de onde saiu no mínimo de 1/3 a 40% de todo o armamento que dizimou os palestinos, enquanto esta porcaria da Al Jazeera tagarela, fazendo de conta que é a favor dos palestinos? Isso tudo tem jogo. Isso não está respondido. Walid, você conseguiu responder a primeira pergunta, que era a de um balanço provisório dessa experiência genocida de 2 anos, e também conseguiu responder a segunda pergunta, que era exatamente a tua avaliação sobre os acordos de paz, que você desde o início disse que é um termo inapropriado para ser utilizado. Eu vou fazer aqui a leitura e vou tornar minhas as palavras de um dos comentários. São muitos os comentários que já foram feitos aqui, mas vou exibir aqui o comentário feito por Nilda Rodrigues, e foi essa impressão que eu tive à medida em que você ia apresentando os dados, né? Caro Walid, é difícil processar os dados e informações que você traz. O que consigo ver é morte, destruição total. Como pode isso acontecer dessa forma? É muito assustador. Antes de passar a palavra ao Normando, eu vou exibir aqui uma série de comentários que foram feitos, né? Hussein Brasil, os britânicos são muito bons em escolher fantoches. A própria Nilda depois pergunta o que podemos fazer além de chorar. Outra vez o Hussein, que fez um superchat, não é plano de paz, é colonização sem resistência. Laurita 942, só vejo a primeira fase acordada, na sequência vejo Trump, Gaza, Towers. Daniela Franco, esse número é irrisório, tinham que libertar todos os prisioneiros, digo, reféns palestinos. Patrícia Bricarello, que chocante. Daniela Franco, o Brasil tem que romper relações diplomáticas
diplomáticas com o Estado terrorista de Israel, Laurita do 942, Israel é genocida, Daniela Franco, a Lídia é imprescindível porque ele traz todas as informações. Então, uma pergunta aqui de Ivanildo Pereira: existe a criação de um comitê brasileiro para contribuir com a reconstrução de Gaza e da Palestina? Se, como estão as articulações? Bom, e assim por diante. Rodney Flores fala: Palestina livre sempre, morte ao nazi-fascismo. Bom, entre outros tantos comentários que foram feitos aqui nessa sequência. Normando, por favor. Sempre bom a gente lembrar, e o Alídio traz... E depois, se possível, rapidamente, Normando, e se possível, depois o Alídio responder essa pergunta feita pelo Ivanildo, que é bastante direta, né? Por favor, Normando, desculpa. Não, tranquilo, é sempre bom a gente lembrar, eu dizia que Israel é um Estado absolutista, né, que formalizou a partir de 2018, com a aprovação da última das ditas leis fundamentais, um Estado de apartheid e de segregação. Não é uma democracia, nem sob o aspecto formal, é um Estado sem Constituição, né, e que, do ponto de vista moral, nas relações internacionais, ele vem sendo tratado como aquele filho psicopata do pai rico que tolera todos os abusos e todas as barbáries. Né? Outro dia, o jornalista Otávio Guedes falava do quanto Bolsonaro formou uma personalidade psicopática, né, por nunca ter sido punido em uma vida inteira de ilícitos dentro das Forças Armadas e depois no Parlamento. O Estado de Israel é a mesma coisa, e só para não ir muito longe, quando Israel retalia, né, lutadores palestinos com a destruição das casas das famílias, isso já tem 20 anos, ele se torna um Estado, sob a lógica do próprio discurso israelense, ele se torna um Estado terrorista, se nivelando e se igualando ao que ele chama de um grupo terrorista. E mais adiante, Israel não começa um genocídio há 2 anos atrás. Quando Israel começa a concretar as nascentes de água potável, ele está literalmente inviabilizando a sobrevivência do povo palestino numa determinada região e atendendo àquela descrição, se não me engano, a segunda da descrição formal, do que é um crime de genocídio, segundo a Convenção de Londres, de 1948, que é inviabilizar a sobrevivência de uma população em uma determinada área. Depois, né, de outubro de 23, nem há o que falar em genocídio, é genocídio em todos os aspectos. Só um militante, né, do sionismo, do porte de um Walter Maiorovitch, é que afirma o contrário. Agora, qualquer um que interprete com o mínimo de isenção que Israel fez e faz ainda, né, na faixa de Gaza nos últimos 2 anos, tem que forçosamente concluir pelo genocídio. E vai prosseguir sem condenação da comunidade internacional massiva. Acho que houve vitórias recentes diplomáticas do povo palestino. O posicionamento de determinados países da Europa Ocidental é favorável, mas é um posicionamento que a gente conhece historicamente, de não meter o dedo na ferida e fazer belo discurso, né, para seu eleitorado. Agora mesmo, no episódio da flotilha, depois o Bruno pode comentar alguma coisa, mas Espanha mandou um barco de apoio, a Itália teria mandado 2 fragatas Frein, bastante modernas, e, no entanto, a pirataria israelense, absolutamente ilegal, operou da mesma forma e com a mesma impunidade que em outros episódios. E quero com isso dizer da fragilidade também, infelizmente, Walid, quando me pediram, né, anteontem, para fazer uma síntese da expectativa do cessar-fogo, né, eu resumi com dor no coração que era veremos
a retomada do genocídio tão logo acabem os intervalos comerciais. É a síntese que eu posso fazer de uma maneira bastante realista nesse momento. Então, acho que não é o início do fim, estamos muito longe disso. E mais, como hoje o mundo está girando ao redor de uma mente autocrática, né, e absolutamente narcísica, não descarta a possibilidade, eu nunca acreditei, nunca depositei fé que o Estado de Israel fosse cumprir o cessar-fogo integralmente, da forma como, né, apontado pela Casa Branca. Mas, mais grave do que isso, qualquer pretexto farsesco, como o Walid mencionou, é muito próximo de vir a acontecer, porque o objetivo narcísico do Trump, né, se esvaiu com o não recebimento do Nobel da Paz. Então, ele volta aos objetivos econômicos, né, e dentro disso, a ocupação pelo Estado títere de Israel seja a melhor alternativa, claro que descartando quaisquer valores humanísticos. Bom, Walid, tem mais 3 intervenções mensagens, comentários do Hussein, inclusive uma é uma pergunta. Eu vou fazer a leitura deles, mas antes eu queria que Bruno dissesse daquela experiência em Barcelona, existia uma maioria de alguma nacionalidade específica. Eu imagino que existiam mais europeus do que outras pessoas de outros continentes, né? Mas deixa eu só fazer, que são superchats que o Hussein postou aqui. O primeiro não sei se eu já vi, a libertação da Palestina passa pela libertação dos Estados Unidos e da Europa, colonizados em suas instituições pelo sionismo. Essa pergunta é interessante porque a gente vem acompanhando na Itália um movimento realmente de massa, de protestos contra a ação de Israel pela defesa do povo palestino, algo que eu não via há muito tempo na Itália, mesmo nos protestos contra a primeira-ministra Giorgia Meloni. Depois disso, Hussein pede ao Walid para falar sobre a infiltração sionista no Brasil. E, por fim, um terceiro superchat do mesmo Hussein, dizendo: Israel nunca retalha por ser invasor, apenas comete novos crimes e novas agressões. Palestinos têm o direito de defesa e de lutar contra os ocupantes. Bruno, por favor, primeiro, e depois, na sequência, o Walid. O tempo passa muito rápido aqui, a gente já está faltando 20 minutos para encerrar o programa. Por favor, Bruno. Pois é. Bom, eu me recordo, esses números são públicos, então as pessoas podem conferir exatamente, mas era muito europeu, acho que principalmente espanhóis, né, acredito pela facilidade ali. Era muitos europeus, principalmente espanhóis, acho que eu me lembro dos italianos, até porque saiu alguns barcos depois, né, eles não saíram somente de Barcelona, eles saíram da Itália. Eu me recordo, não tinham muitos americanos, eram poucos americanos, né, que eu me lembro assim, de números. E eu acho que, segundo seriam talvez os asiáticos, o povo árabe, eu acho que ficavam ali, né, nos grupos, né, mas era muito europeu, realmente a maioria era europeu, assim. Eu não sei quais eram os critérios exatamente, mas tinham barcos de várias nacionalidades. O Brasil, eu realmente não sei os critérios, né? Mas tinham até bastante brasileiros, mas eles ficaram espalhados, né? Eu não sei se tinha algum barco especificamente brasileiro. Eu iria num barco brasileiro que eles me falaram. Eu não sei se foi esse o barco que deu algum problema, né? Mas eu acho que tinha muito isso, né? O país que tinha um barco, ele acabava tendo mais pessoas, né, cidadãos desse país em específico. Walid, a série de perguntas é muito grande para você, né?
Mas eu gostaria de acrescentar mais uma. Na semana passada eu recebi um artigo do Liste Vieira, que participa aqui do Trilhas da Democracia, cujo título era Gaza, peço licença aos otimistas. E eu peço licença para ler só o último parágrafo, né? É um texto, digamos, bastante realista, para não se dizer pessimista, né? Ele diz, abro aspas, não vejo solução a curto prazo. A longo prazo, como dizia Lord Keynes, estaremos todos mortos. E se houver uma outra guerra mundial, tudo pode mudar, mas ações concretas poderiam ser tomadas desde já, além das declarações de protestos de sempre. Por exemplo, romper relações diplomáticas e comerciais com o Estado de Israel. Considero vergonhoso que isso ainda não tenha sido feito, com raras exceções. Infelizmente, a grande maioria dos países se limitam a criticar quando fazem, mas não ousam romper relações diplomáticas com Israel. Infelizmente, é também o caso do Brasil. Eu queria que, se possível, você conseguisse sintetizar essas perguntas e o desfecho fosse esse em relação ao governo brasileiro. Por favor, Walid. E não param de chegar outras mensagens. Eu peço também desculpas à nossa audiência. Eu não vou conseguir dar conta aqui de fazer a leitura de todos eles. Walid. Bom, muito pertinente tudo colocado. O Brasil perfeitamente deve participar. Nós, inclusive, numa audiência pública, a FEPAL pediu que o Brasil participe da reconstrução da faixa de Gaza, bem como o envio de profissionais de saúde e de defesa civil para auxiliar o povo palestino a superar esse processo. A reconstrução não pode ficar na mão de quem destruiu, por várias razões. Israel e os Estados Unidos e suas companhias não podem lucrar com a reconstrução de Gaza. Não pode também reconstruir quem vai aproveitar a reconstrução para apagar as provas e os indícios do genocídio. Aliás, o extermínio massivo de profissionais como jornalistas, médicos e outros profissionais de saúde, funcionários da ONU e socorristas, e a destruição de suas infraestruturas visou eliminar testemunhas privilegiadas do genocídio, bem como, ao destruir suas infraestruturas, a mesma coisa. Professor Normando, me permita, eu arrisco dizer que destruir prontuários médicos é destruir provas do genocídio. No mínimo, destruir tudo aquilo que diz respeito ao coletado pelos jornalistas também é destruir, embora tenha sido televisionado, etc. E, inclusive, impedir que a flotilha chegasse a Gaza é extensível, já que o professor falou como é que a gente chama, do artigo 2º, né, da Convenção de Londres. O artigo 2º diz o seguinte: genocídio é matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, e são mais de 180 mil feridos, já quase todos gravemente mutilados, o que daria 17.600.000 no Brasil. E aqui a letra C é fundamental: submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. Quando a flotilha tenta impedir que impor essas condições aconteça, impedi-la de chegar é um crime de genocídio. E também, ao impedir a flotilha de chegar, centenas de ativistas, impediu-se que pessoas do mundo todo fossem testemunhas privilegiadas do genocídio, pudessem ser arroladas, inclusive, na minha opinião, eu defendo que ainda seguem sendo testemunhas privilegiadas, até porque impedi-las de cessar as condições de destruição do povo é extensível da letra C. Devem ser testemunhas privilegiadas. Mas se chegam e documentam isso tudo e mostram para o mundo, então as razões de não fazê-la chegar, além de desmascarar que não queriam que chegasse ajuda humanitária, tem esses dois elementos fundamentais. Aproveitei para citar, porque o professor Normando cita esses elementos. Eu tenho um pouco de dificuldade, lógico, tem essa intoxicação sionista, portanto, a israelização de uma parte da demografia brasileira pela israelização de parcela do cristianismo é uma intoxicação sionista. Mas Inglaterra, França, Alemanha
Estados Unidos, francamente, não precisam de descolonização. Eles são os colonialistas, eles são os donos disso tudo. Esse genocídio é estadunidense, é ocidental. Israel, propriamente, é um enclave que não suportaria uma guerra com a PM de São Paulo se desse aviação para a PM de São Paulo e impedisse Israel de receber ajuda estadunidense por 1 ano. E o Tarcísio seria o primeiro-ministro de Israel, eventualmente derrotado pela vencedor, com a sua PM vencendo. Então, eu não adoto a teoria de que o rabo balança o cachorro. Não adoto essa teoria. Portanto, Israel não manda nada, Netanyahu não manda nada. Netanyahu é um capo. A diferença do período da Segunda Guerra Mundial dos capos, e nós aqui sabemos o que isso significa, os colaboradores sionistas com o nazismo, é que naquele momento de 33 em diante, quando eles fazem, a Federação Sionista da Alemanha faz um acordo com o Partido Nazista, eles tinham o quê? Eles tinham, no máximo, os observatórios dos campos de concentração para observar os crematórios. Hoje, os capos têm um Estado e têm embaixadas. Essa é a única diferença. Não é pouca, mas é a única diferença. Então, eu não concordo com isso. A infiltração do sionismo no Brasil já é mais relevante, aí o Hussein tem razão, e eu exemplificaria. Primeiro, com a israelização de uma parte da demografia brasileira, através do Edir Macedo e do Malacraia, mais exponencialmente. E, portanto, criar uma demografia no Brasil totalitária, que não obedece mais à Constituição nem ao Estado Nacional Brasileiro, mas a um Estado estrangeiro, que, portanto, dificulta o processo eleitoral, a democracia e desequilibra o equilíbrio que há nessa democracia. Não obedece mais às leis nacionais, nem à Constituição. Obedece a um Estado estrangeiro, hostil aos interesses brasileiros e, por extensão, obedece aos Estados Unidos e coloca no púlpito a bandeira de Israel, não a do Brasil. E, por incrível que pareça, não é cristã essa forma, porque não é monoteísta. O Velho Testamento é de um Deus étnico. A desracialização de Deus, sim, é o monoteísmo, e Jesus Cristo está no epicentro disso. Então, eu acho que é dessa maneira, e do ponto de vista da conspiração para destruir o Estado brasileiro, destruir a nacionalidade brasileira, a farsa-jato do Marreco Moro é um exemplo disso. Quando eles destroem a Odebrecht, eles destroem o programa misselístico brasileiro, comandado por uma das subsidiárias da Odebrecht, bem como, por outra, a construção de drones muito modernos. E a de drones é comprada por quem? Veja que ironia, né? Uma coisa assim que pouca gente sabe. É comprada pela AEL Sistemas, que é subsidiária no Brasil da Elbit Systems, a maior indústria bélica israelense e a mais comprometida com o genocídio. Portanto, a farsa-jato aqui da 13ª Pocilga, Curitiba, na Justiça Federal, por que 13ª Pocilga? Porque porcos, a união de porcos é vara. E no caso, vara ali, 13ª, é uma pocilga aquilo ali. Né? E você pega esse sujeito que israeliza o cristianismo aqui no Brasil, o Deltan Dallagnol, que faz de conta que é cristão, eles trabalharam diretamente para Israel. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é o sujeito que está defendendo Israel no Congresso Nacional. E que defende o 7 de outubro não como o início de um genocídio, mas como uma matança de israelenses. Veja que maluquice, né? Bom, quanto ao artigo e etc., eu vou me ater ao rompimento das relações diplomáticas e comerciais e políticas com Israel. Muita gente defende isso e eu também defendo isso. O Brasil tem dado passos muito grandes nesse sentido, tá? Não dá tempo de falar disso, mas o Brasil adotou, por exemplo, cancelar a aquisição de obuseiros, que era da Elbit System, por acaso, de $1 bilhão de reais para o Exército Brasileiro, bem como 200 milhões de dólares com treinamento, atualização, etc., 200 milhões de reais, perdão. Isso já é um grande negócio. Também não ratificar os 3 acordos de cooperação com Israel do governo passado, que são na área militar, na área de segurança e na área de tecnologia, as 3 implicadas no genocídio, ao mesmo tempo ter ratificado os 4 acordos de cooperação com o Brasil é muita coisa. Tem outros elementos que eu poderia trazer aqui, mas não dá tempo. Mas eu queria me aferrar ao seguinte: o quanto Israel é insignificante. 0,2% das exportações brasileiras vão para Israel. Se nós conseguirmos redirecionar grande parte do que os Estados Unidos tentaram nos ferrar com as taxas, com a sobretaxação, que dirá o 0,2% da nossa exportação. Detalhe, neste ano, Israel já deu prejuízo ao Brasil, até setembro,
de 577 milhões e 900 mil dólares. Esse é o déficit. Esse déficit vem se repetindo, já do de 2024 inteiro, esse déficit vem se repetindo há 10 anos. Eles já nos deram prejuízo em dólar na casa de 7 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Isso em reais dá perto de 40 bilhões de reais. Quanto que eles nos deram de prejuízo de emprego, de inovação? Quanto que eles tomaram do empresariado brasileiro, do trabalhador brasileiro? E detalhe, eles não vão importar mais da gente, porque eles são um país desse tamanho. Eles são insignificantes para nós, veja só, 0,2% da nossa exportação. Um outro detalhe... Mas, Walid, desculpa te interromper. Na verdade, o rompimento das relações diplomáticas pelo governo brasileiro, no momento em que Lula se encontra, digamos, na crista da onda no cenário internacional, muito em função do que vem acontecendo desde a maledeta carta de Trump a Lula, né? Que acabou gerando uma mudança de rumo. O discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU, esse rompimento não teria mais um caráter simbólico, muito forte em termos simbólicos, do que exatamente material? Não. Ele tem o efeito simbólico, mas eu estou querendo demonstrar, muita gente acredita que romper com Israel trará prejuízo para o Brasil. Eu estou tentando demonstrar que não. Eles já dão prejuízo para o Brasil. E tem muita gente que acha que nós vamos perder tecnologicamente 37,5% das exportações de Israel para o Brasil. Sabe do que é? Adubo e fertilizantes químicos. Isso a Petrobras pode fabricar no fundo de quintal. Aqui são dados oficiais. E tecnologia, o resto, 8,9% inseticidas. Pelo amor de Deus. Inseticida a gente produz aqui. Esses caras que estão produzindo metanol aí, o álcool, a bebida adulterada, produz inseticida, essa rapaziada. Quer dizer, isso não tem sentido a nossa relação com eles. De tecnologia, dá mal 10%. E sabe por quê? Porque nós temos ainda um contrato de aviônica com eles. E por quê? Porque a nossa aviônica foi destruída. Nós já poderíamos hoje estar produzindo os nossos drones e produzindo substituição da tecnologia para a aviônica dos nossos aviões, que ainda depende deles, inclusive para o nosso Gripen. Tem uma parte da aviônica que é deles. São contratos antigos, evidentemente. No ano passado, eu vou pegar aqui agora só 2024, no ano passado, eles nos deram um prejuízo de 425 milhões de dólares, déficit, portanto. E no ano passado, as nossas importações deles também, olha só que coincidência, 37,5%, aliás, perdão, 37,6% também de adubos e fertilizantes. Com um detalhe, esses adubos e fertilizantes não precisam romper relações com Israel para parar de importar. Basicamente, isso é roubado do Vale do Jordão, nos territórios palestinos ocupados do Vale do Jordão, na Cisjordânia, na fronteira com a Jordânia. Isso daqui é proibido pela lei internacional e por resoluções da ONU que produtos, bens e serviços, etc., de território palestino ocupado é ilegal e não pode ser comercializado. Portanto, o Brasil, cumprindo a legislação internacional e cumprindo, inclusive, uma dicção contida pelo lado brasileiro, quando da ratificação do Acordo de Livre Comércio Mercosul-Israel, que impede formalmente que produtos, bens e serviços de Israel, oriundos dos territórios palestinos ocupados, não pode integrar o mercado, o livre mercado do Mercosul com Israel, automaticamente o Brasil já encerra 40% do seu comércio. Então, veja, é possível, com uma série de arranjos inteligentes, este mês último, o Brasil falou que não exportaria uma série de coisas com dupla finalidade, inclusive bélica, portanto. Já diminuiu, com isso apenas, 54 milhões de dólares nossa exportação em um só mês. Portanto, então, sem um rompimento formal, já vem sendo tomadas medidas nessa direção. Então, o que eu quero dizer é que é possível romper sem romper. É possível, porque o Brasil é um gigante. Israel é uma minhoca anêmica. Israel... Agora, pode ser, e aqui eu estou lançando uma hipótese, romper com Israel não é romper com Israel, é romper com os Estados Unidos. Então, aí tem toda uma lógica política, tem toda uma lógica geopolítica, e aí sim há avaliações que eu não vou fazer a partir desses meus botões simplórios, né?
Normando, faltando 5 minutos para a gente encaminhar o encerramento. Não, bem rápido, tem algumas ilações muito preocupantes que a gente deve tornar públicas e para as quais o Walid chamou atenção. Mas a primeira o Walid usou um monte de metáforas e de associações de imagens muito válidas, mas uma é super válida e eu mesmo já tinha escrito associando, que é o papel dos capo, né, nos campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito bom ser lembrado, né? E a gente inevitavelmente lembra também da Ucrânia, né, nesse caso, porque o contingente de judeus ucranianos dentre os capos era enorme, né, nos campos. Mas 3 coisas interessantes aqui que me lembram é que associar o genocídio palestino ao que aconteceu no chamado Holocausto Judeu da Segunda Guerra Mundial nos dá a oportunidade da visão particularista, né, que não tem nada de ecumênica, que não tem nada de cristã, no sionismo, né, que é a mesma lógica do povo escolhido, é a mesma lógica do destino manifesto, é a mesma lógica da raça superior, né? É a fundamentação ideológica do racismo, da discriminação e, por fim, da execução do inimigo, né, que vira ideologia no fascismo. E para fechar, muito rapidamente, o Walid falou do papel da indústria de defesa de Israel, sobretudo na eletrônica e nas várias conexões. Tem uma coisa hoje acontecendo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que é muito preocupante, que é a importação do sistema israelense de reconhecimento facial, Gabriel, que está disseminado e é propagandeado pelo prefeito do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Paes, como um grande avanço na contenção do crime organizado nas ruas do Rio. E tem sido adotado por empresas privadas, pela Prefeitura do Rio e por cidadãos, por pessoas físicas particulares. E o que acontece, né, eu andei estudando, lendo um pouquinho a respeito, é que a empresa israelense está montando um gigantesco banco de identidade facial, né, dos indivíduos, né, das cidades que adotam esse sistema. Então, na verdade, você está vendendo dados, aliás, você está pagando para entregar dados, né, de mercado, mas também de segurança pública, a uma empresa de segurança israelense, num contrato pífio, né, que não tem justificativa, não significa nenhum avanço tecnológico que só Israel tenha e que uma empresa brasileira não possa fazer. Hoje de manhã, quando eu desci para caminhar, eu me deparei com o Gabriel na porta de um prédio. Né? Bom, eu gostaria de agradecer o Walid, Bruno, um grande abraço, Normando. A gente está chegando ao fim do Trilhas e gostaria de fazer um convite para amanhã às 15 horas. Quem se encontra aqui presente, comparecer de novo ao Trilhas da Democracia, chamar seus amigos, amigas, colegas, para o primeiro programa de uma série de 3 programas em celebração aos 40 anos da publicação do livro Brasil Nunca Mais, publicado em julho de 1985, que trouxe, com base em documentos oficiais, informações sobre a carnificina, as atrocidades cometidas pela ditadura militar brasileira, com prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos. Amanhã a discussão girará em torno dos espaços onde isso era feito no Rio e São Paulo. O DOI-CODE da Rua Tutóia, o DOPS da Rua da Relação no Rio de Janeiro, e a necessidade desses espaços. E, inclusive, eu me lembrei disso quando o Walid falava em algum momento sobre o apagamento dos vestígios do genocídio, né? A necessidade desses espaços serem transformados em museus da memória e dos direitos humanos, ao invés de museus da polícia. Né? Então, não percam amanhã, eu e Normando, tendo como convidados, recebendo como convidados, Maurice Politi, ex-preso político, que é o diretor do Centro Memória, do Núcleo Memória,
de São Paulo, e Felipe Nin, que está à frente dessa luta no coletivo Memória, Justiça, Verdade do Rio de Janeiro. Bom, são muitas as mensagens aqui, se o Alide depois quiser, e Bruno, né, darem uma olhada, seria muito interessante. A gente não tem como... uma mensagem, inclusive, da Laurita 942, fui presa e torturada no doicode de 1974, tortura nunca mais. Então, Laurita, amanhã um programa que certamente vai ser muito importante para resgatar essa memória que não pode deixar de ser sempre relembrada, para fim de que não seja repetida nunca mais. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alide. Um abraço. Obrigado, Alide. Obrigado, Bruno. Grande abraço. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos. E não posso deixar de registrar que o Normando está muito bem vestido, está com smoking. Parece que vai para uma homenagem à sua presença, camarada. Um abraço, gente. Grande abraço.